Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gold Finance Educação Financeira. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante para qualquer investidor, a alocação de ativos. Vamos explorar como você pode diversificar o seu portfólio utilizando renda variável, renda fixa, investimentos no exterior, fundos imobiliários, criptomoedas. Se você não me conhece, me chamo Gabriel, sou planejador financeiro e aqui no canal eu ensino sobre finanças, investimentos de uma forma simples, leve, de maneira que você consiga aprender e colocar em prática na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada dos nossos conteúdos. E bora para o nosso vídeo de hoje. A alocação de ativos é uma das estratégias mais importantes para você gerenciar riscos e maximizar retornos. Dito de outra forma, você vai buscar os maiores retornos possíveis com o menor risco. A alocação de ativos consiste em você distribuir o seu capital, seus recursos, seu dinheiro em ativos diferentes, como ações, títulos de renda fixa, imóveis, criptomoedas, investimentos no exterior e balancear risco e retorno. Uma boa alocação de ativos consiste em proteger o seu portfólio das volatilidades do mercado e também te dá grandes oportunidades de crescimento em diferentes ativos. Portanto, é normal em uma carteira de investimentos você ter um determinado ativo que pode ter um crescimento muito grande, de trazer retornos expressivos, e outro que não desempenhe tão bem, esteja sofrendo com o momento do mercado, por exemplo. Falando um pouco sobre os ativos que podem compor a sua carteira, o seu portfólio. As ações ou fundo de ações. Quando você investe em ações, você se torna sócio da empresa. As ações, elas trazem consigo um grande potencial de valorização no longo prazo, mas também elas são mais voláteis quando comparadas, por exemplo, a investimentos de renda fixa. Mas você pode diversificar por setor e empresas diferentes. E falando em renda fixa, é uma classe e ela compõe diversos ativos, como por exemplo títulos públicos, que são os conhecidos títulos do Tesouro Direto, são os mais seguros do Brasil, CDBs, LCI, LCA, debêntures, é uma forma de você investir em renda fixa. Esses investimentos, eles têm por características terem previsibilidade na sua rentabilidade, isso traz mais segurança para o investidor, protege a carteira do investidor. Investimentos no exterior é uma forma de você diversificar e reduzir o risco do mercado local. Por exemplo, o Brasil atualmente, hoje é uma desconfiança muito grande com o risco fiscal. Se o Brasil ele vai gastar mais do que arrecadar, aumento de tributos, enfim, tudo isso traz desconfiança para o investidor. Portanto, é importante você ter uma parte do seu patrimônio alocado em moeda estrangeira, como o dólar, por exemplo, que é a moeda mais forte. Inclusive, você pode começar a investir no exterior através de ETFs. Tem ETFs que pagam dividendos. Fundos imobiliários é uma forma de você investir indiretamente em imóveis. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você se torna cotista do fundo e o fundo ele detém na sua carteira imóveis. E você recebe renda passiva, que nada mais é do que os aluguéis que são pagos pelos inquilinos ao fundo e o fundo repassa aos cotistas. Portanto, você não precisa comprar diretamente um imóvel para estar investido no mercado imobiliário. E também as criptomoedas, que são ativos digitais. As mais conhecidas, Bitcoin e Ethereum. Eles trazem consigo um grande potencial de valorização, mas igualmente tem um grande risco. Portanto, o recomendado é você ter apenas um pequeno percentual da sua carteira, do seu dinheiro, alocado nesse tipo de investimento, nas criptomoedas. Você sabia que há diferentes estratégias de alocação de ativos? Bora conhecer? Bom, a primeira delas, a alocação estratégica. Ela consiste em você definir percentuais fixos para cada ativo, conforme seus objetivos de longo prazo, você vai rebalancear para manter esses percentuais que você definiu no decorrer do tempo. Digamos que você definiu que a sua carteira, o seu portfólio será composto por 40% ações, 30% renda fixa, 20% fundos imobiliários e 5% criptomoedas, 5% investimentos no exterior. Assim fecha 100%. Você vai manter esse percentual de distribuição. Conforme o tempo passa e há variações na carteira, você vai redistribuir até chegar nesse percentual que você definiu como fixo. Alocação tática. A alocação tática ela ajusta a distribuição dos seus ativos para você aproveitar oportunidades de curto prazo no mercado. Por exemplo, imagine que as ações estão subvalorizadas, estão baratas. Você vai aproveitar essa oportunidade
para investir uma maior parte dos seus recursos em ações. A alocação dinâmica, essa abordagem envolve ajustes frequentes com base em mudanças no cenário do mercado, riscos e oportunidades. Porém, ela exige um acompanhamento contínuo. Por exemplo, digamos que o mercado de ações está em forte crise. Você pode alocar parte dos seus recursos em renda fixa para proteger o seu patrimônio. Por exemplo, digamos, no momento atual, os títulos de renda fixa, nós temos Tesouro IPCA que paga a inflação, IPCA mais uma taxa de 7%. É uma excelente taxa. É uma grande oportunidade, por exemplo, para você investir mais em renda fixa e proteger o seu patrimônio. Alocação com base no ciclo de vida. Essa estratégia, ela ajusta a alocação conforme a idade e a fase de vida do investidor. Quanto maior a idade, menor a exposição ao risco. E o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, na fase inicial, o jovem investidor, ele pode ter 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Já aquele investidor que está próximo da fase da aposentadoria, ele pode ter o inverso, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Ele vai correr menos riscos. E como fazer a implementação da alocação de ativos? Bom, o primeiro passo é você conhecer o seu perfil do investidor. Antes de adotar qualquer estratégia, esse é o passo inicial. Você vai definir o seu perfil, conhecer o seu perfil. Se é conservador, moderado ou arrojado. De repente você quer priorizar a segurança. Se tem um perfil mais conservador, você aceita correr um pouquinho de riscos, moderado. Ou se você é totalmente aberto a correr riscos em troca de um alto retorno, você tem um perfil arrojado. O segundo ponto é você definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são os seus objetivos? Você quer comprar uma casa? Você quer viver de renda? Aposentar-se mais cedo? Fazer uma viagem para o exterior? Financiar a educação dos filhos? Enfim. Terceiro passo é você definir a sua estratégia, conforme nós mencionamos anteriormente. E por fim, fazer a distribuição dos ativos, com as ações, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, criptomoedas, investimentos no exterior. Bom, agora vamos ver alguns exemplos de alocação de ativos com diferentes perfis. Modelo conservador, uma carteira conservadora, tem menor volatilidade e traz mais proteção contra perdas significativas. Essa carteira, ela pode ter 60% em renda fixa, 20% em ações, 10% em fundos imobiliários, 5% em investimentos no exterior e 5% em criptomoedas. Um exemplo de carteira moderada, que ela traz equilíbrio entre risco e retorno e uma boa diversificação entre ativos de renda fixa e renda variável. Esse tipo de carteira pode ter 40% em renda fixa, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, 5% em investimentos no exterior e 5% em criptomoedas. E por fim, um exemplo de carteira arrojada. Esse tipo de carteira, ela traz consigo um maior potencial de retorno, mas também está mais exposta ao risco, podendo ter 20% em renda fixa, 50% em ações, 20% em fundos imobiliários, 5% em investimentos no exterior e 5% em criptomoedas. Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa distribuição de cada uma dessas carteiras, se você concorda, se você imagina um outro tipo de distribuição. Me conta aqui. Rebalancear sua carteira regularmente é fundamental para você manter a alocação desejada e gerenciar os seus riscos. Estabeleça um cronograma, que pode ser semestral ou anual, para você revisar e ajustar a sua alocação conforme necessário. A alocação de ativos é uma estratégia poderosa que pode auxiliá-lo no alcance dos seus objetivos financeiros enquanto você gerencia os riscos. Lembre-se, não existe uma abordagem única e que funcione para todos. Conheça o seu perfil de investidor, defina os seus objetivos e faça os ajustes necessários. Bom, se você gostou, deixe o seu joinha, me conta aqui nos comentários se você já tinha visto esse tipo de abordagem de alocação estratégica de ativos. Encaminhe para os seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Até lá!